Essa semana foi marcada por várias notícias que mexem diretamente com seus investimentos, desde decisões do STF que podem impactar bancos, até novidades no Tesouro Direto, pesquisas eleitorais e resultados de grandes empresas lá fora como o Walmart. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente importa em cada uma dessas notícias, então fica comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, que é um quadro aqui do canal onde eu passo para você as notícias mais relevantes da semana e o impacto que todas elas terão dentro dos seus investimentos. E vamos começar com a primeira notícia desse giro, que justamente foi a notícia que aconteceu na segunda-feira, então foi a notícia inicial da semana e na prática a mais impactante, envolvendo um novo capítulo entre Donald Trump, STF e os bancos brasileiros. O ministro do STF, Flávio Dino, emitiu um comunicado oficial dizendo que na prática os bancos brasileiros não poderão aplicar a sanção que os Estados Unidos impôs ao Alexandre de Moraes nos brasileiros, justamente por não se tratar de uma lei brasileira. E pegando a fala oficial, que foi justamente dita pelo Flávio Dino, nós temos que, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. E aí eles podem ser penalizados internamente. E o Flávio Dino justamente mencionou para justificar essa decisão, apontando que leis estrangeiras não podem ser aplicadas no Brasil automaticamente. E de qual lei ele está falando? Da lei Magnitsky. E os bancos brasileiros, por terem também operações globais, principalmente nos Estados Unidos, teoricamente iriam aplicar essa lei aqui no Brasil, mesmo que não seja uma lei brasileira. E por quê? Pegando a própria lei Magnitsky, o que ela prevê? Que quem sofre a sanção, primeiramente, não pode ter conta em um banco nos Estados Unidos, e se o banco permitir, ele próprio não poderá operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. E aí sim, o segundo ponto que impacta justamente os grandes bancos brasileiros, nós temos que instituições financeiras do mundo todo podem ser obrigadas a congelar ativos, fechar contas e cancelar cartões de crédito da pessoa sancionada. Então, de um lado, os bancos brasileiros querem seguir a lei brasileira, mas por outro lado, eles também não querem ser impactados no seu modelo de negócios do ponto de vista global. E com certeza teremos novos ainda capítulos envolvendo essa disputa. Mas falando em relação a esse capítulo em específico, qual que foi o impacto em relação a esses bancos e a Bolsa Brasileira? Simplesmente, todos esses grandes bancos brasileiros perderam no total aproximadamente 42 bilhões de reais de valor de mercado na própria segunda-feira. E a Bolsa Brasileira, como você pode estar vendo através do índice Ibovespa, apresentou uma queda bem significativa. Então a Bolsa na prática deu um certo tombo, mas no final da semana ela voltou, se recuperou e inclusive apresentou uma valorização de 1,08% nos últimos 5 dias. Então, por mais que esse tipo de notícia mexa no mercado, existem muitos outros fatores que vão impactar tanto positivamente quanto negativamente em relação às outras empresas da Bolsa. E a única forma da sua carteira de investimentos não ser tão impactada assim por conta dessa decisão ou por conta de novos capítulos envolvendo os bancos brasileiros é justamente através da diversificação. Então, se você tem, por exemplo, 10%, 5% do seu patrimônio total investido em ações do setor bancário, você não vai se importar tanto assim com essas notícias, porque a sua carteira vai sofrer uma variação muito pequena num percentual pouco significativo. Agora, se você coloca metade do seu patrimônio nos bancos, aí sim realmente você tem uma carteira num momento muito preocupante e justamente não é o recomendado você concentrar tanto assim em um único setor. Agora um recado para você que chegou até esse momento do vídeo. Já aproveita para curtir esse conteúdo, porque assim você faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas e clique no botão vermelho para se inscrever. Assim você vai ficar por dentro dos vídeos futuros que serão publicados por aqui. Agora vamos para a segunda notícia, que agora é uma notícia muito positiva envolvendo o Tesouro Direto, que a partir de 2026 começará a operar 24 horas por dia, além de oferecer um novo título mais ideal para a reserva de emergência. E vamos começar com o Tesouro 24/7. A proposta é que, a partir de janeiro de 2026, o Tesouro Direto opere 24 horas por dia, 7 dias por semana, facilitando tanto a compra quanto o resgate dos títulos, principalmente para quem trabalha num trabalho normal que hoje não consegue operar no Tesouro Direto justamente por conta do horário que não ajuda. Então, se você chega do trabalho, por exemplo, 8 horas da noite, ou se você consegue só parar no computador no final de semana, a partir do ano que vem, você vai conseguir fazer todas as operações que você quiser no Tesouro Direto. Agora, falando em relação ao novo título, para que ele vai servir? Justamente para você colocar a sua reserva de emergência
com uma rentabilidade atrelada à taxa Selic e sem o risco de perder dinheiro para a marcação a mercado. Então seria um título muito parecido com o Tesouro Selic atualmente, só que, diferentemente do Tesouro Selic, onde você pode perder dinheiro para a marcação ao mercado, isso não vai acontecer nesse novo título, aumentando ainda mais a segurança dessa aplicação. E o impacto dessas mudanças é muito simples. Provavelmente mais pessoas vão colocar o dinheiro no Tesouro Direto, porque vai ser mais acessível, então vai ser mais fácil de você comprar e vender basicamente em qualquer dia da semana, o que vai gerar, consequentemente, também mais liquidez para o mercado do Tesouro Direto. Além disso, por conta desse novo título, que vai servir muito bem como uma reserva de emergência, onde você não vai ter chance de perder dinheiro, muita gente provavelmente vai migrar suas aplicações bancárias justamente para essa aplicação, porque ela vai render mais e vai ter um risco muito, muito pequeno. Notícia 2 finalizada, vamos para a terceira notícia envolvendo um dado muito importante, que são as eleições de 2026. Acabou de sair recentemente uma nova pesquisa mostrando os resultados prováveis tanto do primeiro turno quanto do segundo turno. E essa pesquisa foi realizada pela Quaest, foi encomendada pela Genial Investimentos, que é uma das principais corretoras brasileiras, e foram entrevistadas 12.150 pessoas de 16 anos ou mais entre 13 a 17 de agosto. O nível de confiança dessa pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O primeiro dado que cabe destacar em relação a essa pesquisa é em relação aos resultados do primeiro turno, considerando uma disputa entre o Lula e o Bolsonaro, entre o Lula e a Michelle Bolsonaro, Lula e Tarcísio, Lula e os filhos do Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes, contra Ratinho Júnior, contra Ronaldo Caiado, contra Romeu Zema, indecisos, e também os votos em branco, nulo ou, no caso da pessoa, não vai votar. E independente do cenário que vai acontecer, o Lula no primeiro turno sai na frente, sendo que a disputa mais acirrada no momento atual é em relação ao Bolsonaro, sendo 34% para o Lula e 28% para o Bolsonaro, que na prática é quase um empate técnico. Porém, quando a gente olha para os dados do segundo turno, nós vemos que o Lula consegue sair ainda mais na frente. Então, até mesmo contra o Bolsonaro, ele teoricamente ganha 47% contra 35%. Quando a gente olha a disputa do Lula com o Tarcísio mantém os 35% do Bolsonaro, só que o Lula apresenta uma queda para 43%, mas mesmo com a margem de erro, ele ainda sai na frente. E quando a gente olha para os outros candidatos, o Lula sai ainda mais na frente em relação aos outros dois. E esse crescimento do Lula foi algo muito recente, como você pode estar vendo agora na sua tela. Tanto na disputa Lula-Bolsonaro, quanto na disputa Lula e Tarcísio, ele cresceu muito, principalmente a partir de julho de 2025. Se nós pegarmos, por exemplo, o dado de maio de 2025, independente da disputa, o Lula e o Lula e o Tarcísio tinham taxas de votos muito parecidas. E por que o Lula provavelmente apresentou um aumento de interesse de votos? Principalmente por conta do que aconteceu recentemente envolvendo o Trump, Bolsonaro e STF, algo que na prática aumentou justamente a popularidade do Lula. Mas é claro que a gente precisa ficar tranquilo ainda, porque falta muito tempo ainda para as eleições de 2026, tem muita coisa ainda para acontecer até a data efetiva das eleições e provavelmente esse gráfico vai subir e descer várias vezes até lá. Agora vamos para a quarta notícia envolvendo o Walmart, que conseguiu apresentar um lucro de 7 bilhões de dólares, mas as suas ações apresentaram uma desvalorização e agora a gente vai entender o porquê disso. E vamos começar olhando para o dado da receita da empresa, que conseguiu apresentar crescimento. Então a gente percebe que nesse segundo trimestre de 2025, a empresa teve uma receita total de 177 bilhões de dólares, um valor bem superior ao mesmo período do ano passado, uma alta de 4,8%. O próximo dado que nós temos é em relação ao EBIT ajustado, que na prática é o lucro operacional, é o lucro da empresa antes de considerar os juros que ela paga e os impostos que ela paga. E diferentemente do caso da receita, o EBIT da empresa ajustado foi exatamente o mesmo do mesmo período do ano passado, 8 bilhões de dólares. Então, nesse caso, a empresa acabou desapontando, tendo um resultado exatamente igual do mesmo período do ano passado. Então, na prática, é um resultado ruim, olhando para esse indicador. E o último dado, e mais importante, é o LPA, lucro por ação, nesse caso também ajustado. E o que é que nós temos? Que nesse trimestre, a empresa apresentou um lucro por ação ajustado de 68 centavos de dólar,
e no mesmo período do ano passado, a empresa atingiu 67 centavos de dólar. Então a empresa apresentou crescimento, mas foi um crescimento insignificante, de apenas 1,5% nesse prazo de 12 meses, o que fez com que as suas ações se desvalorizassem bastante. Tanto porque o resultado não foi tão bom em comparação ao mesmo período do ano anterior, mas também porque ele ficou abaixo do esperado que o mercado estava considerando, um lucro bem maior do que esse por ação. Então você pode estar vendo agora na sua tela o resultado prático, onde as suas ações apresentaram uma queda de 5,6% entre quarta-feira e sexta-feira. Mas é claro que é importante você continuar acompanhando os resultados futuros do Walmart para que você veja também o desenvolvimento de acordo com as próprias tarifas que o Trump colocou, que impactam diretamente a operação da empresa de acordo com eles mesmos. Então você precisa ficar por dentro dessas informações para verificar se o Walmart vai conseguir se reestruturar, se ele vai conseguir manter o seu crescimento que ele vinha conseguindo ter nos anos anteriores, para ver se no futuro a empresa ainda vai conseguir justamente perpetuar esses resultados. Então esse foi o giro de notícias dessa semana. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.